Gente, vamos entrando. A nossa convidada acabou de entrar. Vamos compartilhando. Amanda, muito boa noite. A Sâmia da Bahia. Vamos entrando, vamos compartilhando aí para que a nossa live possa ser uma das melhores lives que nós fizemos. Então, doutora, vamos começar aqui a nossa apresentação. Souza, muito boa noite. O Tiago Luiz, muito boa noite. Então, nossa convidada dessa sexta-feira é a doutora Mariana Medeiros, advogada. Ela é brasileira, licenciada para trabalhar em Portugal. Ela é especialista em imigração e obtenção de nacionalidade e visto. Nacionalidade portuguesa. Ela também atende na área do direito da família e na área criminal. Ou seja, é a perfeita advogada que faz tudo. No final da live, vou deixar o contato dela para que as pessoas possam entrar em contato, para que possam te ajudar, te orientar, te assessorar aí em Portugal, na cidade do Porto. Continuando a apresentação, que o currículo dela é muito grande. Ela é youtuber, ela tem um canal no YouTube, onde posta diariamente, né, todos os dias. É algo assim, interessante para que nós, imigrantes, possa acompanhar de forma bem simples. Ela explica uma forma bem particular dela, que assim é muito fácil de entender, tá? Como ela é advogada, então ela não fala de forma técnica, porque ela é bem simples mesmo. Então ela é youtuber, onde dá dicas como migrar, economizar e deixar a vida do imigrante mais fácil. Isso que ela faz no YouTube. Então, doutora, quem não viu a nossa última live, que foi um sucesso, fala pra gente aí, da onde você é aqui do Brasil, da onde você está falando aí de Portugal, fala um pouco da sua trajetória para a gente entrar no tema, tá bom? O tema, desculpa, o espaço é seu. Pode falar, doutora. Olá, boa noite a todos. É um Boa prazer estar noite. falando com vocês sobre esse tema, assim, que tem tanta interrogação, É. tanta gente tem dúvida. E eu percebi essa semana com a quantidade de perguntas que recebi, Aham. né, pelo direct, pela caixinha de perguntas. E, enfim, é isso. Meu nome é Mariana Medeiros, eu sou advogada já há 8 anos, desde 2015, atuando nesse ramo da advocacia. Sou de João Pessoa, na Paraíba. E Muito bem. aqui eu falo Pelo direct, pela caixinha de perguntas. E Pode diminuir o áudio. Pode E falar. aqui eu falo do Porto, tá? Vila Nova de Gaia, no Porto. E minha intenção de vir para cá, como a de praticamente todo mundo, era ter uma maior segurança, uma maior qualidade de vida, educação e saúde públicas competentes, né, de forma positiva. E é isso. Estou conseguindo aquilo que eu vim buscar. Muito bem. Há quanto tempo que a doutora está em Portugal? Eu ainda estou caminhando para 1 ano. Muito bem. Então, vamos dar aqui boa noite ao Erasmo Carlos, muito boa noite, a Sandra, a Edna, a Roberta Freira, peraí aqui, IM Rolim Neto. Muito obrigado aí pela participação. Então, gente, vamos para a pauta, aliás, porque tem muitas perguntas a serem respondidas e, para não ser muito massacrante, a gente vai dar ao início a nossa live. Fortuna, Diego, seguimos nosso sonho. É isso mesmo, quem tem sonho tem que correr atrás. Então, essa live é para você, tá bom? Então, gente, vamos lá na introdução do tema. Nas lives eu sempre falo uma introdução do tema para as pessoas entenderem o que nós estamos falando, qual o tópico que eu vou abordar e quais são as perguntas e o que vão ser respondidos durante a live, tá bom? Então vamos lá, o visto, procura de trabalho para Portugal. Com a obtenção do visto para procura de trabalho em Portugal, esse é um questionamento de muita gente.
é que as pessoas que estão online estão querendo saber. Então, desde o fim de agosto de 2022, o país liberou uma nova alternativa de documentação para o Brasil e outras nações, algo bem recente, em que, naturalmente, ainda levanta muitas dúvidas. E é verdade. Como resultado, pessoas que querem morar e construir carreira no exterior estão interessadas em entender, melhorar o assunto. Por isso que convidei uma expert no assunto, que é a doutora Mariana Medeiros, que é a nossa parceira, já é a nossa segunda live. Então, ela vai explicar o motivo da existência dessa modalidade de visto, como ela funciona. Então, mais uma vez, compartilhe essa live aí para o seu amigo, para um parente seu, para que ela possa responder de forma clara. Doutor, eu tenho aqui 6 tópicos voltados para esse assunto. Vou começar com o primeiro, para que a senhora possa responder. O que é o visto à procura de emprego em Portugal? Bom, o visto de procura de trabalho em Portugal é um visto que ele te autoriza a entrar no país para procurar emprego durante um prazo de 120 dias, que pode ser prorrogado por mais 60. Muito bem. Então, você conseguindo o emprego durante esse período, você consegue uma autorização de residência no país. Muito boa noite, Natan. Obrigado aí pela presença. Aline, a melhor, ela mesma, por isso que eu convidei a doutora. Muito bem, doutora. Mas fala pra gente, o visto à procura de emprego é destinado a brasileiros ou para angolano, moçambicano? Fala pra gente aí quais são as nacionalidades que podem ter esse tipo de visto. Bom, as pessoas que têm direito a pedir esse visto são aquelas pessoas que fazem parte da comunidade dos países de língua portuguesa. Que aí inclui, sim, o Brasil, Angola, Cabo Verde e mais outros 4 países. Muito bem. Espera aí só um pouquinho, deixa eu só entrar aqui. Rapaz, espera aí. Para as pessoas não ficarem com dúvida, espera aí, rapidão. Então são eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, que estamos falando, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esses são os Então, países da comunidade de língua portuguesa. Países. Correto, doutora. Então, foi bem explicado. Quanto custa esse visto? Fala para mim, quanto custa? O valor, a taxa obrigatória para ser paga com esse visto, ela varia de acordo com a cotação cambial, tá? Nesse momento, até ontem, que foi quando a gente deu entrada em alguns vistos, estava 632 e alguns centavos, 47, se não me engano, 632,47. Essa é a taxa obrigatória, tá? Existem outras taxas que não são obrigatórias, tá? São opcionais. E aí, de acordo com o planejamento de cada um, no meu caso, eu sempre aconselho que pague mais algumas, mas são pequenas, de R$30, R$20, mas que fazem parte de todo o nosso planejamento para efetivamente conseguir aquilo que eles querem. Ficar muito mais bem, fácil e mais rápido. Muito bem. Boa noite, Danilo. Boa noite, Geise Lima. Boa noite, gente. Vamos para o próximo tópico. O que é preciso comprovar nos recursos financeiros ou a passagem para conseguir o visto? Quais são os requisitos, na verdade? Quais são os requisitos necessários para ter esse visto, doutora? Então, os requisitos, assim, são vários, tá? A gente tem que colocar o passaporte original, né? Ele vai dentro do envelope. Também a gente coloca cópia dele, coloca extratos bancários para que você assim, consiga comprovar que tem aquele valor mínimo depositado em conta, que o valor mínimo hoje é de 3 vezes o salário mínimo português, ou seja, o salário mínimo português hoje está de 760 euros, vezes 3 dá 2.280, se não me engano, que dá uma média, pela cotação do dia de hoje, em torno de R$12.000, tá? Eu nunca aconselho que coloque taxativamente aquilo dali, por causa da cotação cambial, que pode variar, ela é instável, né? A gente sabe que varia de minuto a minuto.
Então, eu sempre aconselho que coloque mais um pouco, tá? E, na verdade, quem tem menos que isso, eu nem aconselho que venha, porque ter um grande risco de passar perrengue aqui. Muito bem. Então, é isso. Além disso, tem diversos outros requisitos. Você precisa comprovar que tem alojamento, ou seja, que tem onde ficar durante sua estadia. Você tem que comprovar no visto 120 dias de alojamento. Você tem que comprovar, não, assim, como você perguntou da passagem, não necessariamente tem que ter a passagem comprada. Mas tem que ter volta. nenhuma das De duas. Para né? pedir o visto, não. Não precisa estar comprada, mas precisa pelo menos de uma reserva dessa compra. Então, eu sempre junto a reserva da ida e a reserva da volta, tá? Não necessariamente comprar. Por quê? O consulado, ele dá um prazo de 2 meses, de 60 dias para te dar o retorno sobre o teu visto. Mas se de repente ele ultrapassa esses 60 dias, como já aconteceu algumas vezes, e você já tem comprado a passagem, muita gente compra sem aquela opção de remarcar e algumas companhias não permitem, então você termina perdendo pelo pé. Então eu sempre junto, e é até uma dica aqui para quem vai fazer, é juntar, ao invés da compra da passagem, juntar apenas a reserva da ida e a reserva da volta. Muito bem. Doutora, antes de passar para o próximo tópico, o Danilo fez uma pergunta aqui. Tem um problema em questão de contrato de trabalho. Danilo, seja mais específico, ficou muito vago a sua pergunta. Mas pode mandar de novo aí que a doutora vai responder, tá? O Cris Lopes. Tá. Boa noite, ela é especialista, top. Então vamos lá. Entretanto, Danilo, pode escrever novamente aí que sua questão ficou muito vaga. Não dá para responder. Doutora, o próximo tópico é o seguinte. Quem não tem direito a esse visto? Fala para mim. Pode falar. Eles já deixam bem claro que não tem direito ao visto pessoas que já tiveram condenação aqui em Portugal. Boa. Isso é independente de quem cumpriu pena, de quem não cumpriu pena, tá? Pessoas que que coloquem em risco de alguma forma a ordem pública do país, também fica proibida. E aquelas pessoas que, por outros países da União Europeia, tenha ficado em alguma condenação ou alguma ordem proibida de entrar na União Europeia. E aí vai incluir Portugal e você não vai conseguir o visto. Então, são esses 3, assim, que não conseguem de jeito nenhum. Não, entendi. Fora isso, é um visto extremamente tranquilo. Eu diria, assim, que o requisito principal e que as pessoas têm um pouco de dificuldade é a parte do requisito financeiro, de ter em conta em torno de 12 mil reais para solicitar o visto. Mas, em contrapartida, quem não tem esse valor, eu nem aconselho que venha. Não. Nem de uma forma nem de outra. Porque pode passar perrengue, tá? Corre sério risco de passar perrengue. Olha, vamos responder aqui a Paloma. A Paloma falou assim, eu posso levar minha filha, meu marido, indo com visto procura de trabalho? Olha, dentro do planejamento que a gente faz, e eu tô falando por mim, dentro do nosso planejamento, a gente consegue, sim, encaixar os filhos para irem com os pais com visto. Mas isso não é simples assim. Coloca lá, vai e pronto, não. Tem um certo cronograma que a gente percorre e aí vai da situação de cada um. A gente faz um atendimento bem personalizado e humanizado e vai da situação de cada um. Mas a gente consegue. Doutora, então, assim, o correto é primeiro o marido conseguir o visto e depois encaixar a esposa e a filha. Correto é isso? Olha, teoricamente, o visto de procura de trabalho, o decreto que determina, ele não permite que vá acompanhantes. É individual. Boa, entendi. No nosso planejamento, no planejamento que o nosso escritório faz, a gente está conseguindo encaixar os filhos quando o pai e a mãe vão com visto. Só que aí tem todo um planejamento por trás disso. Não é simplesmente assim, chegou o dia, vamos lá, leva os filhos e pronto, não. Entendi. Desse jeito você não vai conseguir. Mas a gente consegue fazer de forma que sim. Muito bem. Vamos responder o Danilo. Ele agora foi bem claro.
Danilo chegou no dia 1º de março e começou a trabalhar no dia 27 de março. O que ele tem que fazer para obter esse visto? Como? Ele chegou aqui já? Ele chegou dia 1º de março e começou a trabalhar depois de 27 dias. Ele quer saber quais são os documentos necessários para juntar o documento, pode procurar para a senhora dar, para dar o andamento desse processo. Tá. Quais são Eu os não entendi se ele veio documentos? É com passaporte? visto ou se ele está querendo um visto. Porque se ele já estiver em Portugal, ele não pode mais pedir o visto. Ele teria que retornar para o país de origem e de lá solicitar o visto. Entendi. Não existe pedir o visto já estando aqui. Já, O visto ele é tá. prévio para autorizar a sua entrada legal no país. Se você Entendi. não pediu o seu país de origem, não vai pedir aqui dentro. Olha, o contrato dele foi termo certo, com 40 horas semanais, mas ele trabalha 9 horas por dia e aos sábados. O que você acha, doutora? Mesmo assim, Não, ele não faz diferença. Não pode. faz diferença. Para Entendi. visto, não faz diferença. Entendi. Eu não entendi se Danilo, ele já veio com visto ou não veio com visto. Eu não entendi. Entendi. Danilo, como nós temos várias perguntas aqui, eu sugiro que no final da live, ou na segunda-feira, eu vou deixar o contato da doutora, ou chama ela no direct. Quando acabar aqui a live, você troca um bate-papo com ela, tá bom? Que ela vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Mas realmente, do jeito que você está falando aí, realmente não tem condições, tá? Mas com certeza, ela vai te dar o plano B, para você ficar, tá bom? Vamos responder aqui. Deixa eu ver aqui. O Rolim, pronto, ótima dica. A Paloma, posso levar minha filha, já foi respondido. A Raila, ela falou sobre etnias, mas ficou muito vago, Raila. Falar sobre etnias como ciganos, é isso que você quer saber? Não, ficou muito vago, seja mais objetiva. A Fortuna, estou com a proposta de trabalho, qual visto pedir para minha família. Somos 2 adultos, 2 crianças, uma de 9, uma de 4 e um de 9 meses. Dá uma dica para Fortuna, o Diego aí, o que ele tem que fazer com a família dele. Tem a esposa e um filho e quer vir, é isso? Ele é casado e tem 2 crianças. E ele quer ir para aí com visto de procura de trabalho. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é você fazer um planejamento imigratório, já que você tem criança, não arriscar fazer sozinho. Procurar um planejamento imigratório para a gente te ajudar a encaixar essas crianças aí. Que, ou seja, Diogo, procurar o ano da matrícula e antes, né, matricular seus filhos, a creche, procurar uma casa antes. Então, o Diego, tem a opção eu te aconselho. Vir antes, com eu visto, sei. né? E depois que conseguir a autorização de residência dele, reagrupar o resto da família. Tem essa opção. Entendi. Mas tem aquelas pessoas que não querem vir sozinha e deixar a família lá. E Entendi. aí, nesse caso que eu estou falando, que a gente faz um planejamento. Entendi. Mas, Diego, na mesma, manda um direct para a doutora, que ela vai te dar uma assessoria referente a esse assunto. O Kleber respondeu o seguinte, o Kleber Castro, quando chegar e ter o contrato de trabalho, já procura o CEF, pois o visto não tem data de agendamento. Você consegue responder o Kleber? Porque é o seguinte, os vistos, eles vinham já com agendamento para você ir para o CEF. Agora não está vindo mais. Então, ele, chegando aqui com o visto, ele conseguindo o contrato de trabalho, automaticamente ele pode fazer o agendamento no CEF, tá? Agora sim, tem uma segunda opção para quem está vindo com o visto. Nesse momento, pelo menos, eles estão dando a opção de você aderir à CPLP assim que chega aqui. Então, você, antes de mesmo de de encontrar um trabalho, mesmo com visto de procura de trabalho, antes de encontrar um trabalho, se você não quiser, assim, ficar muito sufocado, eu tenho que procurar trabalho de todo jeito agora, senão eu vou ter que ir embora, você pode aderir à CPLP de forma automática. Ou seja, pisou aqui em Portugal, pede a CPLP e faz o pagamento da taxa lá de 15 euros
e dias depois você já recebe sua autorização pela CPLP. Doutoras, então, no caso do Danilo, esse é o plano B para ele, não é? O Danilo que trabalha com contrato termo certo? O que você Ele acha? já está É o plano aqui, B não para é isso? ele. Ele Já está aí tá trabalhando. aqui. Pronto, e não veio com visto, não é isso? Pelo que eu estou entendendo? Provavelmente não. Pronto, então tem outros caminhos, né? Ele vai ter que pedir a manifestação de interesse, já que ele não está com manifestação, e aí esperar o chamado do CEF para ser legalizado. Beleza, Danilo, olha, plano B já está resolvido. Próxima pergunta. Tem o Cris Lopes falou o seguinte: visto procura de trabalho aprovado pelo consulado, agendamento pelo CEF marcado, se eu não conseguir o contrato de trabalho até a data da entrevista pelo CEF, o que fazer? Devo aparecer no CEF? Quem foi que agendou? Já veio com agendamento esse visto? Ou você mesma que agendou? Porque se foi você, assim, eu sugiro que você primeiro encontre o trabalho e depois agende. Tá. Ou que faça aderência à CPLP. Que não Entendi. vá para o agendamento com o CEF sem emprego. Muito bem. Entendeu, Cris Lopes? O Danilo, de novo... Não, que já respondeu. A Paloma falou assim: doutora, também posso trabalhar com recibos verdes, indo com esse visto? É válido também para minha legalização trabalhar com visto verde? Vindo com o visto de procura de trabalho, você não pode abrir atividade para passar recibos verdes, pelo menos não para se legalizar no início, certo? Muito Tem bem. que ser um trabalho subordinado. Muito bem, doutora. O Igor, essa é minha doutora, parabéns. O Diogo, de novo, falou assim: então, eu e meu marido, ambos teremos individualmente um contrato de trabalho, assim nossos filhos poderão ser encaixados. Lembra aquela primeira pergunta deles? Sei. Né? E a senhora sugeriu assim, o Diogo ir primeiro, resolver o problema, depois reagrupar a esposa e os dois bebezinhos deles. Tá. Fala aí. Então, olha só, tem as duas opções, certo? Mais uma vez. Você está no Brasil, quer vir para cá. Tem duas opções. No caso da sua família, ou vem um primeiro, consegue um trabalho e depois reagrupa o resto da família, normalmente pelo reagrupamento familiar, ou a segunda opção, para quem não quer deixar a família vir sozinho, para a família ir depois, a gente faz um planejamento imigratório onde o pai e a mãe conseguindo o visto de procura de trabalho, a gente consegue no planejamento encaixar as crianças para irem todos juntos. Mas esse visto, isso tudo é antes de entrar no país. Entendi. O Danilo, obrigado. Então, Danilo, o plano B está resolvido, mas na mesma, manda um direct para ela, para que ela possa te acompanhar na próxima semana e ser uma coisa certinha para não ter problema, tá bom? A Isadora escreveu o seguinte: é verdade que o visto faz o AR ser mais rápido? Se sim, em certa de quanto tempo? Após esse AR, é possível retornar ao Brasil ou até mesmo viajar para outros países, tanto na Europa quanto fora? Tá, preste atenção. Você está no Brasil, você pediu visto de procura de trabalho para vir para cá. Você chegou em Portugal, você conseguiu um contrato de trabalho, automaticamente você vai agendar para ir no CEF, dar entrada na sua autorização de residência, que vai sair super rápido. Ou seja, a primeira pergunta, vindo com o visto, você faz o agendamento rapidamente e você consegue sua autorização de residência. Entendi. O Carlos escreveu o seguinte: boa noite, estou indo com visto de trabalho por 6 meses. Mas como assim, Carlos? Ficou vago aí a sua pergunta. Depois o Kleber falou assim: depois de trazer a família, como proceder? Depois de trazer a família? Trazer a família, o que proceder? Os adultos vão buscar um trabalho, vão conseguir sua autorização de residência. Entendi. E posteriormente reagrupar a família. Tá. O Agemiro escreveu o seguinte: vocês auxiliam para a retirada de visto da CPLP? É assim, Agemiro? Eu não, né? A doutora.
faz esse Todo tipo de assunto, consultoria, doutor? sim, todo assunto relacionado à imigração a gente trabalha assim. O Carlos Beto, consigo tirar o meu NIS e NIF mais fácil? Ó, o NIF e o NIS é independente do visto, qualquer um tira. Tá. Não precisa, o visto não é requisito para tirar e Uhum. nem torna mais fácil. É a mesma coisa. Deixa eu só tirar uma pergunta. Você está no Porto, e vamos lá, imagina que esse Carlos esteja lá em Aveiro ou está em Braga. Você consegue tirar ou tem que ser na cidade, no município onde ele está morando? Não, eu tiro através de procuração. Tá. Como eu sou advogada, eu passo procuração, passo a ser representante legal E- dele. Entendi. E eu tiro de onde eu tiver e mando para ele, tá? Boa. Ou em PDF, inicialmente, e depois pelos correios aqui, que é o CTT. Geralmente, Uhum. dentro de Portugal, chega em 2 dias. Correto. Os Carlos, correios. dá uma ligadinha para a doutora, chama ela no direct, que ela resolve o seu problema. A Isadora, precisa apostilar algum documento para esse visto, doutor? Sim. O único documento que precisa apostilar é os seus antecedentes criminais, tá? Esse é o único documento que precisa de apostilamento. A gente sempre sugere que deixe ele por último. Correto. Geisa Lima, como etnias aprovados em 2024, o turista poderá ficar em Portugal se for sem visto. Isso é verídico, essa informação, doutora? Não, o ETIAS é para você entrar em Portugal, né? Que agora vai ter, só que a gente ainda não tem certeza quando, porque eles sempre estão adiando. Quando vai dar início ao ETIAS. Mas para permanecer em Portugal, não. O ETIAS vai ser para você passear em Portugal. Ok. E hoje não precisa. A Ceissa, correto. A Ceissa falou o seguinte: estamos nos preparando para ir para Portugal o ano que vem. A pergunta é a seguinte: meu esposo vai com visto à procura de trabalho e depois de um mês eu irei com minha filha. Eu e ela teremos esse benefício? Se seu marido, que vai um mês antes, conseguir um contrato de trabalho, rapidamente ele vai conseguir autorização de residência e consegue reagrupar vocês. Bem. Muito bem. Ela respondeu ainda: quer ir com visto de trabalho também? Não, ficou vago. O Danilo, aquele Danilo lá do plano B, Sim. escreveu o seguinte: só mais uma pergunta. O ACT é uma opção para quem for prejudicado? Não, de novo, peraí. Só mais uma pergunta. O ACT é uma boa opção para quem foi prejudicado? ACT, o que é ACT, meu Deus? Eu também não sei não, Repete aí a Danilo. frase para eu entender. Vamos lá de novo. O ACT é uma boa opção para quem foi prejudicado? Mas assim, ficou vago. Prejudicado de quê? Em que, né? Na hora de entrar, na hora de trabalho? Ficou vago. A Geisa Lima, quem for com visto, poderá trabalhar com recibos verdes, poderá ficar no país. Não, isso aqui já foi. Tá? Vocês auxiliam para ir com visto da CPLP? O Agimiro, acho que já foi também. O Kleber. Se fazer a residência da CPLP, tem que ficar no mínimo 2 anos em Portugal? Se fizer a CPLP? Não, a CPLP, ela automaticamente já te dá direito de transitar entre os países da comunidade de língua portuguesa, tá? A CPLP não permite, pelo menos não nesse momento, não sei se vai mudar, mas nesse momento não permite transitar pela União Europeia. Apenas pelos países de comunidade portuguesa. Tá. A Cris Lopes escreveu o seguinte: qual é o melhor? Agendamento no CEF ou manifestação de interesse pela AR-CPLP? São coisas distintas, né? A manifestação de interesse é para quem chegou aqui de forma ilegal, como turista. Ilegal não. Veio de forma legal, como turista, e ficou. Não veio com visto. Então, você vai e pede a manifestação de interesse. E a CPLP é outra coisa, já é uma autorização de residência. Eu não entendi assim, o contexto da pergunta. Ficou vago por isso. O Alisson, a Jonens, boa noite, ela vai ficar gravada? Vai ficar gravada no meu perfil e no perfil da doutora. Entra no meu canal no YouTube, no Bate-Papo com Varenga, ou no YouTube da doutora Mariana Medeiros, que vai estar lá também
todo esse bate-papo. Danilo, obrigado. Muito obrigado pela resposta, Isadora. O Agemiro escreveu de novo, falou assim, o visto CPLP é melhor que visto de trabalho? O visto de procura de trabalho é um visto para quem ainda está no Brasil. São coisas distintas, gente. Totalmente diferente. Uhum. O Carlos Beto escreveu o seguinte, já estou indo com visto de trabalho. Vou trabalhar em Évora. Pronto, ele agradeceu. Então, outra, Edison Fashion. Posso tirar o NIF ainda no Brasil? Sim, pode sim. A gente sempre aconselha que as pessoas tirem o NIF e o NIS ainda estando no Brasil. Por quê? Porque quando chega aqui já é uma etapa a menos. Verdade. O NIF, às vezes, o agendamento dele demora mais de um mês. E o NIS também demora quase um mês. Então, assim, se você deixa para tirar aqui, só aí você perde um mês e meio, que poderia estar procurando um trabalho, que poderia também estar procurando um arrendamento. E aí você vai ter que se preocupar com tudo ao mesmo tempo. Então, a gente aconselha realmente que, antes de vir para cá, já tire seu NIF e seu NIS. Muito bem. Doutora Gomes escreveu o seguinte, boa noite, conheci a doutora Mariana hoje e já fechei o serviço com ela, com o NIF e o NIS. Me passou muita confiança e profissionalismo pelas informações passadas. Obrigada, foi mesmo, ele já está comigo. Muito bem. O Jones, brigadão aí pela força. O Diego, pode sim. Jadel Ferreira, de acordo, ACT, Acordo de Cooperação Técnica, existe algum acordo de cooperação técnica para ACT? Eu queria que a pessoa fosse mais específica nessa pergunta. Também não entendi, doutora. O Carlos, fazer uma pergunta, eu já vou empregado com visto, como eu faço para levar minha família comigo? Você já está com visto? Já conseguiu Já visto? está com visto. E qual foi o visto? Foi de procura de trabalho? Você não pode... Procura de trabalho. Esse cara mora em A Évora. não ser que eles, sua esposa e seu filho, venham só turistar e depois voltem. Mas você tem que, primeiro, já que você pediu sozinho e vem sozinho, primeiro você tem que conseguir sua autorização de residência. E depois você agrupa eles junto a você. Entendi. A Geise Lima escreveu o seguinte, tenho carteira de motorista E. Poderei trabalhar na área como motorista indo com visto de trabalho? Pode sim. Você vindo com visto, porque assim, trabalhos de motorista, trabalhos de transporte como motorista camionista, ele exige que você tenha a carta de condução portuguesa. Então, no geral, a gente brasileiro, a gente consegue usar a nossa CNH aqui em Portugal tranquilamente até o final da sua validade. Se ela está valendo 10 anos e você acabou de renovar, você pode usar por mais de 10 anos sem nenhum problema. Agora, se você trabalha com isso, por exemplo, quer fazer Uber aqui, quer trabalhar de Uber aqui, quer trabalhar de caminhonista, então você vai ter que vir com visto e só consegue trocar para carta portuguesa se tiver autorização de residência. Sem autorização, você não tira. Esquece. Tá. Geise Lima escreveu o seguinte. Não, desculpa, que você acabou de responder. A Ellen Tomé. A autorização de residência, sem ser a CPLP, permite transitar na Europa? Sim, permite sim. Existe um período, doutora? Não, enquanto tiver válida a sua autorização de residência. Se você vem com visto e consegue um trabalho, agenda no CEF e consegue sua autorização de residência, essa autorização de residência que eu estou falando te dá direito de transitar pela União Europeia. A da CPLP que não permite. A CPLP só permite transitar entre os países da comunidade de língua portuguesa. Entendi. O Rolim Neto escreveu o seguinte, melhor pedir o AR quando conseguir o trabalho, quando tiver o visto para procura de trabalho, entre aspas, fecha aspas, ou pedir automaticamente o AR pela CPLP, qual AR dá mais direitos? A CPLP ou o AR? Se eu pudesse escolheria você procurar um trabalho
e dar entrada através do CEF mesmo. Uhum. Porque uma das diferenças é justamente a de transitar pela União Europeia. Então, você vem para cá e, por exemplo, não pode ir em Paris, não pode ir na Espanha, não pode passear por fora só com a CPLP. Você tem que ter essa autorização de residência que ele está se referindo aí. Entendi. Ô Danilo, relaxa, cara, relaxa. Escreve aqui embaixo e deixa a sua opinião. Qual é a próxima live que a gente faz também com a doutora, tá bom? Então, assim, eu lamento de não ser a pauta que você gostaria de ouvir, mas obrigado pela sua participação, tá? Na mesma, entre em contato com a doutora, que ela vai te assessorar da melhor forma possível. A Seiza, meu marido está lá em Portugal, eu e minha filha temos que ter algum tipo de visto, ou é só comprar as passagens e ir embora? Se seu marido já tiver autorização de residência, é só reagrupar e vocês vêm. Se não, tem que esperar. Ou você tem que visto. Tá. Esse trabalho de agrupamento familiar, a sua empresa faz isso? Faz sim. Seiza, dá uma ligada para a doutora, resolve o problema, rapidão. Cris Lopes, desculpa minha última pergunta. Que isso, Cris? Pode perguntar aqui. Estamos aqui para isso, irmão. Fico aqui fico meia vaga mesmo. Não deu para entender. O Barbosa Carlos não leu minha pergunta. Quanto tempo está demorando a autorização de residência? Desculpa, Barbosa Carlos, porque tem muita coisa para responder. Só agora que eu cheguei na sua pergunta. Quanto tempo está demorando a autorização de residência, doutora? Se você consegue um trabalho, você consegue rapidamente agendar, tá? E a CPLP também é bem rapidinha, em uma semana você consegue. Beleza. O Gomes escreveu o seguinte: posso abrir uma conta no banco ainda estando aqui no Brasil? Olha, até uns meses atrás a gente estava conseguindo fazer isso, mas teve uma mudança aqui nas normas internas do Banco Central Português, digamos assim, que não está mais permitindo que a gente abra essas contas para quem está no Brasil por procuração, tá? Então, nesse momento, a resposta é não. Tá. Cris Lopes. Estou indo com visto de procura de trabalho com agendamento no CEF. Melhor aguardar o agendamento ou logo chegar da entrada pelo AR CPLP? Se você já tem agendamento, eu prefiro que você vá para o CEF direitinho lá, fazer sua entrevista e conseguir sua autorização de residência, aquela comum, que te dá direito a transitar pela União Europeia. Entendi, doutora. Diego Tales escreveu o seguinte: doutora, assim que eu tiver meu contrato de trabalho, a senhora também faz o serviço de agendamento para o CEF? Fazemos sim, fazemos tudo isso aí relacionado à imigração. Tales, dá uma ligadinha para ela no direto, converso com ela depois. Deixa eu ver aqui, Cris Lopes, melhor autorização de residência, eu acho que isso aqui a senhora já respondeu. A briga todo dia. Para quem tem cidadania da União Europeia, precisa de permissão de residência? Precisa, mas assim, quem tem a cidadania consegue facilmente na loja do cidadão pegar uma certidão e morar tranquilamente aqui, tá? Não tem burocracia. Tá, futura potóloga, maravilhosa. Cris, show, vocês responderam minha pergunta. Estamos aqui para isso, Cris, tranquilo. Diana Souza, estou em Portugal com meu marido, posso fazer manifestação de interesse e quando sair a vaga, pedir o reagrupamento familiar? Não existe reagrupamento para quem está com manifestação de interesse. O reagrupamento é só para quem tem autorização de residência mesmo. Entendi. A futura potóloga, já entrei em contato com ela e ela é muito atenciosa. Fale um pouco da CPLP. Rapaz, o Agemiro, por incrível que pareça, a última live que eu fiz com a doutora foi sobre esse assunto. Foi sim. Então entra no meu perfil ou no perfil dela e que tá lá toda a live, eu acho que foi 1h20, 1h15, não lembro. Bem explicadinho, tá?
Vamos lá. Eli Fashion, você é maravilhosa. Obrigada. Carlos, o que é reagrupar? Explica para o Carlos aí o que é reagrupamento familiar, doutora. Reagrupamento familiar é você vem para cá, para Portugal, e sua família não tem nenhum tipo de autorização para estar aqui. Então, você faz o quê? Você reagrupa eles a você. Tá. Se você tiver autorização de residência, né? Você reagrupa a sua família a você. É Entendi. bem simples, assim. O ruim aqui é porque já faz um tempo que não está abrindo vaga para isso no CEF, para o reagrupamento. Então, tem muita gente esperando isso daí, tá? Muito Mas bem, é doutora. uma coisa que facilita bastante para a família. O Agemiro, estou com muita dúvida sobre a CPLP. Então, Agemiro, entra na minha bio, ou na bio da doutora, que está lá toda a live que nós fizemos sobre esse assunto. Futuro potóloga, você ajuda, indicamos empresas para trabalhar depois que tira o visto de trabalho? Ajudo sim. Inclusive, eu acho que eu não falei aqui, mas eu criei um guia completo de imigração para Portugal em forma de e-book. Tá lá na minha bio, o link. Tem tudo isso, gente. Tudo isso que a gente está conversando, tudo isso que vocês estão perguntando tanto aí, tem tudo nesse meu guia. Quem tiver interesse pode baixar, tá? Pode adquirir, que tá R$ 67,00 e vale super a pena. Durante a semana, eu vejo que a doutora tira foto dos lugares que tem vaga e compartilha nos stories. Eu acho muito bacana isso. E no e-book tem uma relação assim, de vários sites que você muito consegue bacana. procurar melhores vagas e tudo mais. Muito bem. Outra pergunta aqui, a Nizeri. Eu não tenho contrato de trabalho, pois não tenho manifestação de interesse. Porém, não consigo fazer manifestação, pois não tenho contrato de trabalho que eu faço. Nossa, ficou muito confuso. Quer que eu leia de novo? Eu acho que ela quis dizer que não tem contrato de trabalho e por isso não está podendo fazer a manifestação de interesse, né? Nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai abrir atividades junto às finanças, que é aquilo que a gente vai passar os recibos verdes, tá? Você vai abrir atividades e vai pedir a sua manifestação de interesse, porque a manifestação de interesse, você pode entrar com ela em 3 casos, que é o caso de ter um contrato de trabalho, ter uma promessa de trabalho ou por abertura de atividades. Nesse seu caso, seria essa terceira opção. Boa. A Ellen Tomé escreveu o seguinte: com autorização de residência, quanto tempo depois poderia viajar para o Brasil? No dia seguinte, se você quiser, você pode. Com a sua autorização de residência, você pode transitar tranquilamente. Entendi. Diana Souza. Meu marido tem documento. Só não pode morar fora de Portugal por mais de 6 meses corridos ou 8 meses intercalados, entendeu? Você não pode fazer isso. Mas tirando isso, passear e voltar, não tem problema. Isso, sem problema. Entendi. A Diana Souza escreveu o seguinte: meu marido tem um documento de residência. Cedo assim posso? Não deu para entender. O Malta escreveu o seguinte: boa noite, gostaria de saber, depois do visto ser aprovado, quantos dias eu tenho para embarcar? Quando você faz o pedido do visto, você tem que colocar lá a data prevista da viagem. Então, pelo menos na data da sua viagem. Ou depois. Só que, quando ele te dá a aprovação do visto, tu tem ali 120 dias do visto. Se tu vai depois da data que tu coloca, tu vai perder dias do teu visto. Ele não começa do zero quando tu chega lá. Entendi. Ele começa da data prevista da viagem que você coloca ao pedir o visto. Ele perguntou o seguinte: se esse visto tem alguma validade. Tem 120 dias. Pode ser Carlos, prorrogado obrigado. por mais 60, mas inicialmente é 120 dias. Tem. A Jaque Plácido escreveu o seguinte: se o visto procura de trabalho for negado, posso tentar entrar como turista ainda? Vocês fazem umas perguntas. A gente não pode responder isso não, meu gente. Pode não. Pode não. Pode não. A polícia tá assistindo também, né? Ô, Jaque Plácido, depois você manda um direct para a doutora, que ela vai te responder.
tá bom? A Diana, eu acho que escreveu agora, reformulou a pergunta dela. Ficou melhor para ler. Meu marido tem um documento de residência, posso fazer a manifestação de interesse e quando abrir vaga no CEF, ele pode pedir o reagrupamento? Agora sim, né? Agora deu para entender. Tá. Para você fazer manifestação, você tem que estar aqui. Você está aqui ou você está no Brasil? Se você está no Brasil, eu aconselho que espere o reagrupamento. Mas se você está aqui, a única opção que você tem para não ficar ilegal, de fato, é a manifestação. Muito bem. Futura potóloga escreveu o seguinte: quanto tempo, mais ou menos, o visto de trabalho sai? Olha, eles dizem que pode levar até 60 dias, né? Essa semana a gente teve um que conseguiu com 15 dias. Teve outra com quase 30. Mas, assim, o prazo que eles dão máximo é 60 dias. Já ultrapassou, mas faz tempo. Agora eles estão conseguindo cumprir, tá? Muito bem, muito bem. A Nizeri fez a seguinte pergunta. Mas a abertura do recibo verde, eu preciso alguém que assine? Isso procede? Como é que ela faz para ter o recibo verde, doutora? Para você ter o recibo verde, para você abrir a atividade, você precisa de um representante em IVA, tá? Diferente do NIF, que você precisa de um representante fiscal, para abrir atividade você precisa de um representante em IVA, que é o quê? Uma pessoa que já tenha a atividade aberta. A gente consegue abrir porque todo mundo aqui, nós temos atividades abertas. Então, a gente consegue abrir para você. Uma pessoa que não tem, não consegue. Mas precisa, sim, desse representante. O Diego Tara escreveu o seguinte: onde é que eu posso buscar sobre as leis que regem esse visto? Vi que tem muitas empresas que acham que esse visto não é válido. Pensam que é só MI que é válida ao CPLP. É porque, assim, ainda é um visto novo. Então, muitas empresas desconhecem. Aqui em Portugal, assim, tem um certo defeito que é não expor as leis dos estrangeiros, assim, as coisas novas que começam a valer aqui para os estrangeiros, eles não divulgam tanto. Então, termina que os portugueses desconhecem os direitos que a gente tem. Eu sei. Eu sei, doutora, que eu já passei por isso. Já veio para cá. Te falei, né? Sim, inclusive eu fiquei sabendo que você já foi barrado aqui. Eu vi uma live sua você falando isso. É verdade? Não é fácil. Já fui barrado. Acho que foi na segunda ou terceira vez que eu fui para aí e por falta de conhecimento deles mesmo. Na época eu já tinha. Fui sim. Fui, cara. Que horror. Então, assim, eu já passei por isso. Né? É horrível ir para a salinha. Que horror. Você fica branco, você fica amarelo, você não, entendendo? Você gagueja. Mas assim, eu bem sério, tá? O único problema ali foi mal interpretação do visto de residência. Porque é o seguinte, o que eu fazia? Eu não vinha para o Brasil 3 em 3 meses. O que eu fazia? Eu ia para Marrocos. Então, quando eu fui, acho que a terceira vez que eu fui para Portugal, eu tinha tanto visto para Marrocos, Agadir, Rabat, Casablanca. Aí o cara falou assim, cara, o que você faz tanto em Marrocos? Você é comerciante? Não, eu trabalhava na fábrica da Renault, eu era auditor de lá, né? E eu, mas o que você faz tanto em Marrocos? Porque era a minha estratégia para eu não vir para o Brasil, que era muito mais caro. Eu tinha que sair do espaço Schengen, doutora. E Marrocos não está no tratado Schengen. Aí eu vou em Marrocos, passo o final de semana e volto. Aí passava 3 meses, ia para Marrocos, ficava no hotel, estava na praia, voltava, entendendo? Mas é malandragem, né? Brasileiro. Vamos lá, vamos voltar às perguntas. O Jones, Ali Jones. Estou indo com minha esposa, com visto aprovado. Há necessidade de apostilar a certidão de casamento, doutora? Não. Ou tenho que mudar a certidão de ter o teor? Não tem necessidade de trazer certidão de casamento, a não ser que num
Deus te livre de um divórcio. Alguma coisa assim. Mas não tem necessidade, a gente não utiliza certidão de casamento. Entendi. Entendi. Jaque Plasto, perfeito. Laís entrou. Fábio Alves, qual a melhor forma de ir com minha família? Eu e minha esposa e meus 3 filhos. Lembrando que não sou casado num papel. A Fábia. Tá, não faz diferença ser casado no papel ou não, para isso não. O visto, ele é individual, esse visto de procura de trabalho. Então, você vai ter que pedir um e sua esposa vai ter que pedir outro. Tá. Como eu já tinha falado, no nosso planejamento a gente consegue encaixar os filhos, tá? Sim. Sem ser o visto de procura de trabalho, a gente tem que ver a situação de cada um para ver os seus direitos, né? Muito bem, muito bem. Vamos lá, futura potóloga, ela escreveu o seguinte: sou potóloga aqui no Brasil, posso trabalhar em Portugal com a mesma função, com a mesma profissão? É fácil de conseguir, não é fácil? É facílimo. Essa parte de estética aqui é muito boa, muito rápido. Tem plaquinha em todo lugar. As manicures realmente precisam dessa ajuda de podólogos. Entendi. A Seija falou o seguinte: indo com visto procura de trabalho, é necessário comprar passagem ida e volta? Não. A gente faz a reserva dessa passagem. A gente não aconselha que compre a passagem, porque se de repente teu processo atrasar lá e passar da tua data, tu vai perder a tua passagem. Então, eu sempre aconselho que faça a reserva da passagem, tá? Entendi. Vamos lá, gente, vamos adiantar aqui, porque já são quase 8 horas e em Portugal já é quase meia-noite. A Patrícia escreveu o seguinte, Patrícia Flor: boa noite. Gente, meu namorado tem 3 filhos, uma francesa, e eu já estou na França trabalhando. Mas não está legal eu não estou legal com ele. Posso fazer para se legalizar? Obrigado, boa noite. O visto de procura de trabalho, não. Você tem que ir para o Brasil e pedir de lá. Entendi. Entendeu, Patrícia? Qualquer coisa, manda um direct para a doutora, tá bom? Martins Taila, posso tirar o visto de procura de trabalho no consulado? Pode, você pode pedir diretamente lá. Tá. Sirlene, boa noite a todos. Doutora, minha prima está em Portugal. Ela consegue alugar uma casa para mim antes de viajar? Sim, consegue. Assim, aqui o mercado imobiliário está bem aquecido, né? Mas eu até aconselho, já que você tem uma pessoa aqui que intermedie isso daí, se ela conseguir, tá bom. Boa. Não tem problema. Nizeri Parém. Só mais uma pergunta. Pode ficar à vontade. Se eu abrir o recibo verde, consigo fazer a manifestação de interesse da minha família, meu esposo, meus filhos? Não, criança não pode abrir atividade, tá? E o seu esposo, ele tem que abrir a dele. É individual, cada um abre a sua, tá? Entendi. O Ali Jones. E os cursos técnicos, tem que apostilar também? Ou não há necessidade? Ou histórico escolar do ensino médio? Olha, para o visto, não precisa apostilar. Para o visto, não. Basta você juntar um dos requisitos, né? Que é o currículo e os certificados que você tem. Para esse visto de procura de trabalho, não. Entendi. Cris Lopes escreveu o seguinte: na imigração em Lisboa, entrando num país com visto de procura de trabalho, tenho o PB4. É obrigatório ter o seguro de viagem para os 120 dias? Não é obrigatório, tá? O PB4, nesse momento, está substituindo. Agora, a gente sempre aconselha que você junte no seu processo uma cotação de seguro-viagem. Então, você junta o PB4 e uma cotação do seguro-viagem para os 120 dias. Correto. Futura potóloga escreveu o seguinte: qual documento precisa para trabalhar como profissão de potóloga em Portugal? Ela precisa levar o certificado dela? Sim, ela precisa trazer o certificado apostilar? Apostilar. Entendi. Gisele Coutinho, com visto procura de trabalho para eu e meu esposo, consigo incluir minhas filhas no visto? Ou visto individual? É aquela mesma situação que a gente já falou, né?
Você com visto e sua esposa também com visto, dentro do nosso planejamento, eu estou falando do meu, do nosso escritório, a gente consegue colocar os filhos no planejamento de vocês, tá? Mas, teoricamente, o visto, ele não permite. Diogo Tales, doutora, obrigado por conhecimento repassado. Estamos aí. Esse Diego Tales foi cliente também. Seja, se o visto de trabalho vencer e eu não conseguir emprego nesse período, tem como prorrogar o visto ainda em Portugal? Sim, você consegue prorrogar por mais 60 dias. Passou os 60 dias, não conseguiu, você tem que retornar. Jaque Legal escreveu o seguinte: boa noite, minha mãe já mora em Portugal há 4 anos. Eu, meu esposo e minha filha já é de maior. Estamos planejando mudar no próximo ano. Gostaria de saber qual o melhor visto para solicitar, para ela ficar próximo da mãe. Você pode solicitar esse visto de procura de trabalho, tá? E sua mãe, já que já mora aqui, pode te dar um termo de responsabilidade para substituir a parte de alojamento. E se ela tiver condições de arcar, que eu digo assim, se ela tiver condições de comprovar que tem o valor requisitado pelo visto de 12 mil reais, se ela tiver como, ela também pode te dar um termo de responsabilidade com relação a isso. E ela assume, tá? Malta escreveu o seguinte: eu tenho um conhecido em Portugal e se essa pessoa mandar para mim uma carta para eu poder ficar na casa dele durante 120 dias, serve isso? Serve para ele ficar lá esse período? Serve sim. Existe o termo de responsabilidade, que é essa carta que você está falando. Tanto ela só para alojamento, como ela para a parte financeira também, se essa pessoa tiver esse valor requisitado pelo visto em conta, tiver como comprovar. Entendido, doutora. Futura potóloga, muito obrigado. Tchau, tchau. Carlos, obrigado. Boa noite. Adalto Araújo. O que muda se eu tiver a cidadania por se casar com uma europeia, não portuguesa? Ou seja, uma espanhola, uma inglesa, uma irlandesa, norueguesa. O que muda? Se você for casado com uma cidadã europeia, você consegue morar aqui, residir aqui, apenas com uma certidão emitida pelo país, né? Você vai na loja do cidadão e pede lá uma certidão e não precisa de muita burocracia para morar aqui, não. Boa. O Armonta Gemini, suas informações são excelentes, obrigado. Seja, o que é apostilar um documento? Você vai no cartório e pede lá apostilamento em AIA. Tá? E Comportamento de AIA. O único que precisa no visto são os antecedentes criminais. Ok. Diana Souza. Doutora, você consegue fazer o pedido de reagrupamento do meu filho e o meu documento do meu marido? Ou você também tem que esperar abrir vagas? A gente tem que esperar abrir as vagas. A gente faz assim, a gente tem uma relação de clientes que estão aqui na fila de espera, tá? A gente aqui já tem uma relação de pessoas que estão esperando. Quando abrir vaga, a gente corre e faz. Correto. A futura potóloga, minha última pergunta. Pode ficar à vontade. Estamos aqui para responder. Quando vai ter a próxima live? Olha, com a doutora, eu só tenho vaga para a doutora em novembro. Porque... Mas olha... Doutora, eu faço live 6 vezes por mês. Essa live que eu estou fazendo agora é assim, eu estou fazendo pela nossa amizade, estou te falando sério. Porque a última live do mês é agora do domingo com a Fernanda. Entendeu? Como nós conversamos, já te conheço, gosto muito da sua desenvoltura. Aí eu falei com minha esposa. E aí, o que você acha, Nene? Não pode. Está autorizado, pode fazer. Porque é só 6 lives, só 6 lives. Porque tu queria fazer amanhã e amanhã já tem uma. Tu queria fazer amanhã? Sério? Não, tu queria fazer amanhã. Amanhã não, eu tenho no domingo.
É verdade, verdade. Porque a última live desse mês é amanhã, é no domingo. Martins, a Taina. A conta digital serve para comprovação do ato do visto ou apenas em bancos físicos? A gente aconselha que seja banco físico, né? Agora, se não tiver, a gente junta o digital mesmo. Entendi. Mas Débora, qual o valor... prioritariamente, Desculpa, pede que seja o banco físico. Tá. Qual o valor do NIF e NIS? Olha, nesse momento a gente está cobrando 90 euros para fazer NIF e NIS, tá? Precisa do passaporte, da cópia do passaporte e comprovante de residência do Brasil. Beleza. O Alto Araújo escreveu o seguinte: essa certidão eu pego quando? E ser casado com uma europeia é uma certidão de quê? Aquela pergunta, se ele casar com uma espanhola, inglesa, lembra? Vocês moram aqui? Vocês querem morar aqui, é isso? Ela é uma cidadã europeia, você é casado com ela. Então assim, quando completar 3 anos de... Ah, não é portuguesa, é europeia, né? Tá. Uhum. Repete a pergunta dele aí, só para entender de novo. Vamos lá. Essa certidão que eu pego quando ser casado com uma europeia é uma certidão de quê? Imagina ele casa lá com uma espanhola, uma francesa. Uma certidão lá de autorização para você residir aqui. Tá. Entendi. Na loja do cidadão. Então, entendi. Se você já é casado, você não vai ter burocracia nem precisar do visto. Entendi. O Luengen, depois de vir com visto de trabalho e conseguir o trabalho, eles normalmente pedem 1 mês de experiência. Eu já aviso o CEF desde já ou como fazer? Eles pedem experiência. Eles quem? Eu acho que eu achei a empresa, eu acho, a fábrica. Acho que deve ser a empresa que ela conseguiu, né? Mas não são todas, não. Muita gente chega e já começa a trabalhar imediatamente. Entendi. O Gomes escreveu o seguinte: devido à demora para abertura de vagas para regulamento familiar, seria melhor a minha esposa tirar o visto também? Eu tenho uma criança de 12 anos que vai com ela depois de mim. O que você acha, doutora? Se está demorando e ela quer vir logo, eu aconselho sim que tire o visto. Uhum. Jaque Plácido, para tirar o visto de trabalho, é necessário ter trabalho fixo no Brasil? Movimentação bancária? O que é necessário? Não é preciso você ter trabalho. Uhum. Se tiver, creio eu, pela experiência, ajuda, mas não é um requisito. E com relação ao valor, não é a movimentação financeira que importa, Entendi. É o valor que você tem ali na conta, tá? Tá. Nesse momento, em torno de 12 mil reais é o que eles exigem para que você consiga o visto. Esse valor é um valor assim que eles colocam, que é um valor que dá para você se manter enquanto você consegue o trabalho, tá? Portugal não quer ninguém assim para ficar dando auxílio para o governo ter que gastar com você. Portugal não quer isso, né? Portugal quer pessoas que venham trabalhar e que gastem aqui também. Muito bem. Diana Souza, a manifestação demora porque mês de setembro, dia 27, faz 3 meses que já estou em Portugal. Demora, doutora, a manifestação? A manifestação está demorando em torno de 2 anos, 2 anos e um pouco. Infelizmente. Por isso que a gente aconselha a vir com visto. Tá. O Aldo escreveu de novo, aquele cara do casamento fora de Portugal. Se eu casar com europeia aqui no Brasil, como eu faço essa certidão? No Brasil, você primeiro vai ter que transcrever esse casamento, né? Uhum. Se você casa no Brasil, você primeiro tem que transcrever o casamento aqui e depois pedir sua certidão. Muito bem. Mas no caso ele não é cidadão, ele vai casar com a cidadã portuguesa, assim? Isso. Isso que eu entendi. Então,
Então, nesse caso, não é ele que tem direito a essa certidão. A certidão quem tem é ela. Tá. Se ela for fora da União Europeia, quem tem direito a pegar essa certidão é ela. Ele pode reagrupar. Ou reagrupar não. Ele pode pedir autorização de residência por ser casado com ela. Por ela. Entendi. Você entendeu aí, o Aldo Araújo? Ficou bem explicado. Cris Lopes, Luizão e a doutora dando um show de explicação, uma verdadeira aula particular. Temos aí para isso, Cris. Sirlene, boa noite. Doutora, eu sou professora, gostaria de fazer alguns cursos ou estudar em Portugal. Preciso levar o histórico escolar do Brasil? Precisa. Apostilado. Tá. O comprovante de residência para fazer o NIF-NIS precisa ser postilado? Não. Só a foto para a gente mesmo, a gente consegue fazer. Entendi. O Rolim Neto, parabéns pela live, que está ótima e com muitas informações esclarecedoras. Obrigado. Gisele Coutinho, qual o valor que a doutora pede para o visto para um casal e filhos? Olha, o valor que eu cobro hoje, individual, para o visto, hoje, é de 350 euros. Beleza. E quem quiser acrescentar NIF-NIS, eu deixo 400 euros, tá? Até fizeram uma pergunta aí essa semana, que eu dizendo que uma advogada está cobrando 1.000 euros para fazer e, enfim, perguntando o valor. Eu não falo sobre os valores dos outros advogados, tá? Porque cada um sabe o valor que deve cobrar. Pelo trabalho que dá e pela responsabilidade que a gente tem, vale esse preço. Agora, eu, nesse momento, eu não posso pedir esse valor porque o meu público, e aí você sabe como é que funciona a questão de nicho, mas o meu público, o meu nicho, não comporta esses valores, entendeu? Se eu fosse pedir 1.000 euros para fazer esse visto, com certeza poderia faltar para eles. Então, no meu caso, para o meu público, o valor é esse daí. Doutora, eu tenho muitas perguntas, já estamos aqui 1h15. Não sei como é que vou responder todo mundo. Eu tenho que encerrar a live. Deixa eu só pegar aqui as mais importantes. Tem muita pergunta. Fora aquelas que as pessoas mandaram no direct. Tem muita pergunta. Vamos lá. Martin Steiner, comprovante de residência para fazer NIF. Não. Você já acabei de falar. Molinos, empregados. Quanto custa para a doutora fazer o regulamento familiar? Ou seja, dá uma mensagem para a doutora que ela te explica. Vamos mais aqui. A Sirlene, boa noite, doutora. O valor do NIF, acho que já foi falado. O Adalto Araújo ficou ótimo, mesmo assim, burocrático. Mas o Aldo Araújo, não é fácil, cara. Luiz Figem, outra pergunta. Quem vem com visto de trabalho, após conseguir contrato de trabalho e avisar o CEF, quais são os próximos passos? O próximo passo é que você vai receber sua autorização de residência. Tá. O L Fashion, obrigado, vocês são top. Aí, Ana Elizabeth, uma verdadeira aula particular. Gente, eu vou ter realmente que desligar a live. Tá, eu tenho muitas perguntas. Doutora, podemos marcar que dia para a gente responder as outras questões? Qual o dia que a senhora está disponível aí para responder esse monte de perguntas? Vamos fazer assim, a gente combina e divulga o dia, porque eu tenho que olhar realmente na agenda. Tá bom. Então, gente, ficamos aqui 1h17. Realmente é uma pena de não poder responder todas as perguntas. Eu agradeço a todos, sem exceção, a todos pelas perguntas, as 470 pessoas que entraram e saíram, aí chegou a 300, agora está com 37, 40. Então, eu só tenho que agradecer a todos que participaram, todos que enviaram perguntas. Tá? A doutora, no meu ponto de vista, agora particularmente, respondeu de forma bem clara. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Vou deixar o contato da doutora Mariana no final dessa live, lá na bio. Tá? Doutora, te dou
1 minuto para as considerações finais. Você até 5, né? Ah. Vou te dar 1 minuto para encerrar a live. Eu só tenho a agradecer vocês, assim, por ter tanto tempo aqui, de certa forma, abriram mão do seu descanso no final de sexta-feira para a gente estar nesse momento aqui. Então, eu só tenho a agradecer e qualquer coisa estamos à disposição, tá? Muito bem. Gente, muito obrigado mais uma vez. Doutora, vê sua agenda aí para a gente responder essa turma. Eu tenho ainda, eu acho que 32 perguntas referente a esse tema. São pessoas que vieram, que mandaram no direct, que eu fiquei de fazer a pergunta para a doutora responder, tá? Infelizmente, não dá, tá? Eu tenho um compromisso. A minha esposa e minha filha estão aqui, então doido para ir embora. Tá bom, manda um abraço Pra para elas também, gente tá? jantar. Tá bom. Agradeço aí Doutora, por ter fica com esperado. Deus, tá? Um abração. Vocês. Gente, boa noite. Boa Fica com Deus. noite. Tchau, Bom tchau. final de semana. Tchau. Tchau.